A paz do Senhor, meus amados, minhas amadas, eu quero vos trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Quero trazer uma palavra vencendo as obras da carne. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz a palavra do Senhor: digo-vos, porém, que andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Vencendo as obras da carne. Por que devemos falar de obras da carne? A nossa cultura está tentando transformar o conceito de pecado em algo positivo e algo bom. Já não são as repressões que me preocupam, em si a permissão. Porque a sociedade passa a levar nesta geração algo que tudo é permitido, que tudo é fácil, que não existe, que não tem nada não. Mas nós nesta tarde vamos meditar da parte do Senhor uma dimensão espiritual nova. Uma dimensão espiritual direcionada pelo Santo Espírito de Deus para a sua vida e para a vida da igreja na última hora. Porque devemos falar sobre as obras da carne. Porque dentro de nós existe uma guerra entre o Espírito e a natureza pecaminosa. Nós vemos que existem algumas doutrinas para a obra da carne. Pelos judeus, doutrina Westis, Harem. Pelo filósofo Platão, no mito de Fedros. Pelos apóstolos Romanos 7, 15 e 20. Vencer as obras da carne. Paulo nos relata em Gálatas 5, 19 e 21 que as obras da carne são fruto de uma natureza pecaminosa, de uma natureza fora da vontade do Espírito Santo, de uma natureza que se objetiva em pecar contra o Senhor. Paulo divide as obras da carne em 5 categorias. Primeiro, sexual, que dentro desta área sexual está a prostituição, a impureza e a lascívia. Segundo, religiosos, a idolatria e a feitiçaria. Terceiro, relacionais, inimizades, orfias, discórdias, dissensões e facções. Quarto, emocionais, ciúme, ira e inveja. E quinto, excesso, bebedice e glutonaria. Para entender as obras da carne, meus amados, é necessário descermos à presença do Espírito Santo e ver quão condenável é a nossa alma, quão condenável é o nosso coração diante do Senhor. Deus está te dizendo nesta tarde que Ele quer que você abandone as obras da carne e passe a viver pelo Espírito. Primeiro, nós temos que tomar algumas providências quando se trata da ordem dessas obras da carne de ordem emocional. Primeiro, entendendo as emoções. Primeiramente, o que são emoções? Abalo moral ou efetivo, perturbação geralmente passageira, provocada por algum fato que afeta o nosso espírito. Significa pôr para fora o que está dentro do coração, na mente e no pensamento. Percebemos hoje em dia numa sociedade evoluída, numa sociedade corrida, percebemos que as emoções do ser humano antes da queda eram com certeza puras e positivas. Mas o fato do pecado e da sua consequência gera no ser humano o que chamamos de conflitos emocionais. Emoções negativas versus ações positivas. Gênesis 4, de 1 a 6. Entender as emoções. Devido ao pecado, como vimos, estamos sujeitos a emoções negativas. E essas emoções são prejudiciais, pois afetam 3 áreas das nossas vidas: relacionamentos,
Pessoas com emoções negativas fazem com que as pessoas à sua volta se afastem. Emoções negativas funcionam como um imã ao contrário. Ao invés de atrair, repele e afasta. Colossenses 3:8. Entendemos que devido ao pecado, como vimos, estamos sujeitos a emoções negativas e essas emoções são prejudiciais, pois afetam 3 áreas das nossas vidas. Quais são essas áreas? A saúde física. Emoções negativas podem gerar e afetar até a nossa saúde física. É chamado na medicina de somatização, que é a representação física de uma dor emocional. Pode gerar diversas doenças como hipertensão, cardíacas, estomacais, tumor, úlcera e diversos outros. Salmo 32, versículo 3 fala sobre essas emoções. Devido ao pecado, como vimos, estamos sujeitos a emoções negativas e essas emoções são muito prejudiciais, pois afetam também a área espiritual. A Bíblia chama a atenção que o agir de Deus em nossas vidas depende de como agimos com as pessoas. Ou seja, se tivermos emoções negativas para com o nosso próximo, isso afetará a nossa espiritualidade. A Bíblia nos traz, além da lista de Paulo, várias emoções que são consideradas dentes pecaminosas e negativas. Ciúme, inquietações causadas pela desconfiança de alguém ou subvalorização de um objeto. 1 Coríntios 3:3 e Provérbios 6:34. O ciúme pode transformar-se num sentimento tão ardente ao coração de uma pessoa que é capaz de consumi-la. Quando somos ciumentos, nós mesmos, na realidade, atormentamos as pessoas que amamos. Sim, o ciúme pode provocar ódio, a traição e, em alguns casos, até assassinatos. Como vencer essa doença, essa emoção doentia da nossa alma? 1 Coríntios 13, versículo 4. Quais são os pecados emocionais? A Bíblia nos mostra que desgosto de ver a prosperidade dos outros, além, é claro, de cobiçar e de vir possuir algum bem que o outro tenha. Isto é chamado inveja. Provérbio 14:30. A cobiça destrói a vida daqueles que por ela é dominado. A cobiça inviabiliza relacionamento sadio. A cobiça sabota os projetos de Deus em nós e de sermos parecidos com Jesus. Preocupação do invejoso é de ter e de não de ser. As atitudes para vencer a inveja. Sentimento de caridade, sentimento de contentamento e gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos oferece. A cólera, raiva contra alguém, indignação. Salmo 37:8 e Eclesiastes 7:9. A raiva humana é, na maioria das vezes, bastante injusta. É uma emoção irracional, incontrolável, com boa dose de vaidade, hostilidade, malícia e desejo de vingança. Veja Efésios 4:26. O ódio, abominação de sentir aversão, repugnância por outra pessoa, rancor contra outra pessoa. Provérbio 10:12 e Provérbio 15:17. O ódio é vingativo, é retaliatório, produz rancor e mágoa em relação às outras pessoas. Além de causar dano às outras pessoas, é prejudicial para aquele que nutre no coração. Torna-se amargurado e corrói por dentro. Praticar essa obra da carne é possuir as qualidades que produzem inimigo. As emoções são como semente. A todos os momentos nós estamos semeando alguma coisa em nossas relações e com certeza a gente vai colher em algum momento. O segredo de semear emoções com a sabedoria de Deus, ou seja, segundo o que não pensamos, achamos que estamos sentindo, mas cultivar as emoções de Deus dentro de nós. Tiago 3, versículo 13 e 18. Como podemos ter as emoções sadias? Como podemos vencer os pecados emocionais?
buscando sabedoria de Deus para as nossas emoções. A sabedoria de Deus procura sempre a integridade. Provérbio 10:9. A sabedoria de Deus nos leva à humildade. Provérbio 12:15. A sabedoria de Deus nos faz abandonar dos erros. Provérbio 28:13. Para que nós possamos viver uma vida sadia diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é necessário refletirmos. Como andam suas emoções? Você tem dado vazão a sentimentos ruins e carnais? Como andam seus relacionamentos? Sua saúde? Sua vida espiritual? Você em seu relacionamento é tido como? Você critica e julga demais os outros? Suas emoções são terrenas ou são da vontade de Deus? É necessário, meu amado, colocar nossas emoções no centro da vontade de Deus. Entramos lá no capítulo 5 do livro de Gálatas. Escolher viver pelos frutos do Espírito e não pelas emoções da carne. O Senhor está te dizendo nesta tarde: filho, filha, eu tenho um milagre para fazer nas tuas emoções. Eu quero mudar tuas emoções. Eu quero adentrar com a glória do poder sobre suas emoções e transformar a sua vida. Papai querido Deus, nesta noite eu venho te clamar, Pai, por este irmão, por esta irmã. Vai de encontro nesta hora, Pai, visita esta mulher, este homem, este obreiro, este pastor. Sonda as emoções dele. Pai, sonda as emoções e não deixe ele viver pelas emoções da carne, Pai, mas que ele seja tocado pela presença do teu Espírito. Que ele seja tocado pela presença da tua graça, em nome de Jesus. Papai querido, vai de comunhão com ele agora. Que o toque da sua glória, que o toque da sua presença, que o toque da sua majestade adentre no coração desta pessoa. Papai querido, é tempo, Pai, de vivermos a tua graça, de vivermos a tua sabedoria, Senhor. Meu Deus, eu clamo a ti nesta noite, para que a tua glória se manifeste em nossas fraquezas. E no nome de Jesus Cristo, Pai, visita esta mulher, visita este homem, este jovem, esta criança. Faz, Papai querido, com que ele abandone as obras da carne, com que ele abandone, Papai querido, as obras da carne e ele possa vencê-los em nome de Jesus Cristo, pela submissão à sua palavra, pela submissão a uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de testemunho, uma vida de glória, uma vida de poder, uma vida de majestade. Papai querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai tocando, abençoando, livrando, protegendo, limpando, restaurando, queimando. Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, que repreendidos sejam os inimigos do Senhor, que repreendido seja todo espírito maligno nesta noite, que impede os servos do Senhor, as servas do Senhor, a viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Pai, que o Senhor toque agora com a tua glória neste coração. Toque agora, Pai, com a tua glória, Pai, fazendo deste lugar instrumento da tua vontade. Meu Deus, tem misericórdia. Sustenta o fraco, alimenta o abatido, cura o necessitado, Pai. Em nome de Jesus, nesta noite, que a tua glória se manifeste no coração desta mulher, no coração deste homem. Meu Deus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa agora, Pai, porque só o Senhor é Deus nesta geração. Papai querido, tem misericórdia da tua igreja nesta última hora. Livra os cansados, livra os abatidos, restaura os doentes. Pai, que toda luta contra a carne seja vencida pelo teu povo, em nome de Jesus, e graças a Deus.